Oh, Deus maravilhoso, nos alegramos, Senhor, nesta noite, de poder estar na Tua casa, na Tua presença, Pai. Os Teus filhos saíram dos seus lares, deixaram as suas ocupações, o aconchego da sua casa, para vir, ó Deus, à Tua casa de oração nesta noite. E nós Te louvamos, ó Pai, por este tão grande privilégio. Te louvamos porque o Senhor concedeu a nós vida, saúde, força, para estarmos aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o Teu santo e bendito nome. Ó Pai, que o Senhor nesta noite venha falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra que será ministrada, que será ensinada. Senhor, renova, aviva as nossas vidas, ó Pai, que possamos sair daqui diferente da maneira como entramos, ó Deus. Fique conosco nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Hino de número 84 da harpa cristã. Vamos louvar o Senhor. 84, irmãos. O grande eu sou. 84. Aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Irmão Paulinho, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe os nossos irmãos que estão em casa. Vamos louvar ao Senhor? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor,
e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Graças a Deus, Deus seja louvado. Maravilha, meus irmãos, o grande eu sou, esse é o nosso Deus, aquele que grande é sobre as nossas vidas. Os irmãos, por gentileza, fiquem em pé. Vamos fazer neste momento a oração intercessória, oração pelos pedidos urgentes, apresentar os nossos irmãos que necessitam nesta hora da mão curadora do Senhor, pessoas que estão extremamente necessitadas também de oração. Vamos interceder por todos. Alguém gostaria de manifestar algum pedido, irmãos? Vamos orar pela Cícera. Pois não, irmão? Amém. Famílias enlutadas. Irmã Thaís? Diego e Igor, jovens aqui da mocidade que precisam de libertação. Vamos orar por esses jovens. Mais alguém, meus irmãos? Peço também oração, uma jovem chamada Gisele, ali na Zona Sul, que está com lúpus. Vamos orar para que o Senhor venha atender a todos os nossos pedidos. Amém? Não esquecendo do nosso irmão Fidelis, da nossa irmã Hilda, né? Nossa irmã Wanda, nossa irmã Luzia, não esquecendo dos nossos irmãos que sempre estão na nossa mente, né? Para que o Senhor venha alcançar a cada um. Presbítero Flávio, irmão Flávio, ore a Deus, por gentileza. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos neste momento estar intercedendo por cada vida, né? Pelas famílias, porque só Deus nesta hora, irmãos, para confortar, consolar, salvar, libertar e fazer aquilo que só Ele pode, né? E nós cremos, irmãos, que Deus, Ele pode. Amém? Amado Deus, Pai bendito, Papai santo, diante da Tua presença, Pai. Nesta hora, meu Pai, nós queremos apresentar em Tuas mãos, Senhor, estas vidas, Pai, que foram, meu Deus, mencionadas, Pai, nesta noite, Pai. Pessoas, meu Deus, que estão necessitando, meu Pai, de uma providência do Senhor, estão precisando, meu Pai, de um socorro do Senhor, Pai. E nós cremos, Pai, que só o Senhor nesta hora, Pai, tem o poder, Pai, meu Deus santo, de visitar, Senhor, nesta noite, Pai, estes corações, Pai, de trazer conforto, de trazer consolo, meu Pai. Ó, Senhor, estas pessoas, meu Deus, que perderam seus entes queridos, Pai. Visita, Senhor, nesta hora, Pai, trazendo paz, trazendo, meu Pai, alegria, Pai, neste momento tão difícil, meu Pai. Meu Deus, e aquelas pessoas que necessitam de uma libertação, meu Deus santo, Pai, que só o Senhor pode libertar, só o Senhor que pode colocar por terra as algemas, Pai, do inimigo, Senhor. Meu Deus, aquelas pessoas que precisam de uma bênção, meu Pai, de cura. Meu Pai, cura de enfermidades físicas, Pai. Meu Deus, o Senhor é poderoso que pode operar milagres. Meu Deus, como o Senhor, meu Pai, curou o cego de Jericó, como o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue. Oh, meu Deus, e tantos outros testemunhos do meu Pai.
Por isso, meu Pai, nesta noite, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, porque o Senhor, eu sei que o Senhor está com seus ouvidos abertos e que o Senhor não está com as mãos encolhidas, Pai, nem para que possa nos ouvir, ó meu Pai, não possa abençoar, Pai. Por isso, meu Pai, neste momento, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca por terra, meu Deus, todo impedimento, todo embaraço, Senhor, toda obra, Senhor, do maligna, meu Pai, e traga, Senhor, a bênção, traga, Senhor, a vitória, traga a cura, traga a libertação, ó meu Deus Santo, é isso que nós te pedimos, meu Pai, e nós cremos, Senhor, na bênção e na vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Podeis assentar. Nos dão a honra da sua visita nesta noite, a nossa irmã Fátima e o nosso irmão Pastor Paulo, é isso mesmo? Fiquem de pé, por gentileza. Pastor Paulo e a irmã Fátima são da Assembleia de Deus e estão cooperando conosco nesta noite. Pastor Paulo, se o senhor quiser se assentar aqui conosco, fique à vontade, amém? Como que nós vamos saudar os irmãos nesta noite? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, é sempre bem-vindo. Esta casa sempre estará aberta aos irmãos, tá? Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, número 1. Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. Eu vou ler e os irmãos acompanham, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado a ti e a este povo, como prometi a Moisés que o daria. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido, porque onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Meus irmãos, este é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. É um texto que se refere ao chamado de Deus na vida de Josué. Os irmãos sabem que Josué foi servo de Moisés, servidor de Moisés,
durante todo o seu período e a sua vida adulta, né? Então, após a morte de Moisés, Deus chama Josué para dar continuidade no plano, no projeto que ele havia prometido lá atrás para Abraão, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Então, para dar seguimento a este projeto que Deus tinha na vida dos hebreus, Deus, então, levanta Josué e o chama para o ministério, o chama para esta grande missão. Só que o que nos chama a atenção neste texto é que Deus leva algum tempo tentando convencer ou animar o coração de Josué. Se você for perceber do verso de número 1 até o verso de número 9, Deus fala cerca de 4 vezes com Josué, a mesma frase, o mesmo incentivo, no mesmo sentido: esforça-te e tende bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Em apenas 9 versículos, Deus fala cerca de 4 vezes com Josué esta mesma frase. O que nos faz entender, e não precisamos ser muito inteligentes para isso, é que Josué, neste exato momento, estava desanimado. Josué estava prostrado. Josué estava entristecido, talvez angustiado, né? Pela grande responsabilidade que ele teria a partir deste momento, a partir do chamado do Senhor sobre a sua vida. Mas esse texto quer dizer, na vida de Josué, um novo recomeço, né? Esse texto simboliza na vida de Josué uma nova história, né? Uma nova diretriz, um novo tempo. Algo novo está chegando para Josué, só que ele parece que não está preparado para o novo de Deus que está chegando sobre a sua vida, porque Josué está temendo as questões externas e não dando muito ouvidos, ou a sua visão espiritual está fechada para a grande responsabilidade que ele estava tendo. Então, é muito interessante isso, porque Deus, quando tem uma obra nas nossas vidas, Deus, quando nos chama para o ministério, para qualquer determinada obra, Deus sempre anima o nosso coração. Porque Deus sempre, quando fala conosco, nós estamos desanimados, prostrados. Nós, às vezes, estamos entristecidos, angustiados. Mas o Deus que animou o coração e a vida de Josué é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, para animar o meu e o teu coração, para dizer que há um recomeço, há uma nova história, há um plano, há um projeto a ser executado na minha e na tua vida. Mas muitas vezes nós estamos prostrados, desanimados, sem conseguir visualizar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o interessante, meus irmãos, Josué estava aqui desanimado e ele tinha alguns motivos para estar desanimado. E eu lendo esse texto, eu busquei alguns dos motivos, alguns dos possíveis motivos que fez com que Josué estivesse aqui, de uma certa forma, desanimado. Então, o primeiro motivo é, obviamente, a morte de Moisés. A morte de Moisés faz com que Josué fique desanimado. Por quê? Porque Moisés, para Josué, era uma grande referência de liderança. Moisés, para Josué, era uma grande referência de um grande líder. Moisés foi considerado um dos 3 maiores homens da história de Israel, junto com Abraão,
e com Davi. Moisés é considerado um dos 3 maiores da nação de Israel. E Josué perde esta referência, Josué perde esta liderança, porque uma coisa é você estar sendo liderado, e outra coisa é você liderar. É muito mais fácil você ser liderado, você ser instruído, você ser ensinado, do que você ensinar, do que você liderar. Então, a morte de Moisés trouxe esse certo desânimo, né, para a vida de Josué. Praticamente como se ele perdesse ali a sua referência, a sua base. É difícil, quem já perdeu pai, quem já perdeu mãe, quem já perdeu ente querido, sabe que quando nós perdemos algo que é a nossa referência, presbítero irmão Flávio, nós ficamos sem base, nós ficamos sem chão. Então, esse era um possível motivo do desânimo de Josué. Eu me lembro até hoje que quando eu perdi o meu pastor, no ano de 2019, o meu pastor que me acompanhou durante 27 anos da minha vida, ele fez o meu casamento, ele me apresentou na igreja e fez o meu casamento. Então, era um homem de Deus, ao qual eu tinha, né, e ainda tenho muito respeito pela memória dele. E quando ele faleceu, eu me senti meio que sozinho, eu perdi meio que a base, a minha estrutura espiritual e referência de ministério foi perdida com a morte deste pastor. Mas eu entendi algo interessante, e que também pode ter acontecido com Josué, é que quando nós perdemos alguma coisa que é referência para nós, quando nós perdemos alguma coisa que significa alicerce para nós, quando nós perdemos algo que significa uma fortaleza ou um papel de liderança para nós, é porque o Senhor quer nos colocar em evidência em algum lugar. O Senhor quer nos levantar e quer nos colocar como cabeça e evidência de liderança em algum lugar. Deus se apresenta para Josué como se estivesse falando: Josué, Moisés morreu, não existe mais a figura de Moisés, a liderança de Moisés, mas você vai dar prosseguimento ao que Moisés estava fazendo, ou seja, a sua referência deixa de ser Moisés para ser eu vou te guiar, Josué, eu vou te falar o que você deve fazer, eu vou te dar todas as diretrizes, eu vou te dar as estratégias necessárias, eu vou ser o seu guia. A base de sustentação da sua vida espiritual deixa neste exato momento de ser Moisés para ser o Deus Todo-Poderoso. Isso é importante. Isso é importante. Então, a morte de Moisés trouxe este possível desânimo na vida de Josué. Outro fator interessante aqui e importante de possível desânimo na vida de Josué foi o peso da responsabilidade. Josué estava agora a cargo de liderar um povo para chegar até a terra prometida. Este povo que, quando Deus inicia esta promessa lá com Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, eles começam ali a ter uma história até chegar à terra prometida. A missão de Josué aqui, então, era levar este povo até então, onde Abraão não havia levado, iniciou com Abraão, teve continuidade com Moisés, mas o povo não havia ainda chegado à terra prometida. Então, a responsabilidade, o peso dessa responsabilidade era muito grande para Josué, e principalmente em relação a liderar um povo tão difícil como era o povo hebreu naquela época. Os irmãos aqui sabem, conhecem, que o povo, quando sai do Egito e vai em direção à terra de Canaã, eles começam, em um determinado momento, eles começam a murmurar, eles começam a criticar,
eles começam a blasfemar, né? Dizendo até que seria melhor estar no Egito, porque no Egito eles eram melhores cuidados. Então, olha a blasfêmia que esse povo chegou a falar. Então, havia ainda nesse povo alguns resquícios do Egito, né? O próprio Deus disse para Moisés: Moisés, este teu povo é um povo de dura cerviz, ou seja, é um povo que difícil se dobra, difícil se rende. Então, o peso da responsabilidade de liderar um povo tão difícil como esse, deixou com que Josué estivesse desanimado. Mas Deus, com o seu poder, com a sua graça, enquanto Josué está prostrado, enquanto Josué está desanimado, e algumas possíveis causas os deixa assim, desta forma, Deus aparece para Josué fazendo algumas promessas para Josué. E essas promessas eu quero que os irmãos acompanhem comigo no texto que nós lemos nesta noite. Primeiro, Deus apresenta alguns motivos para Josué não desanimar. Josué está desanimado, entenda o contexto, está prostrado, ele está com medo, mas Deus apresenta para ele alguns motivos para ele não desanimar. E até então você pode falar, irmão Eliel, mas para que isso serve na nossa vida? Talvez você está desanimado e a mesma fórmula como Deus usou para animar o coração de Josué, ele pode usar para animar o meu e o teu coração nesta noite. Olha só, no verso de número 2, Deus diz para Josué que iria cumprir na vida dele o que foi prometido lá atrás para Abraão. Farei com você o que não fiz com exatamente ninguém até hoje. Olha só a promessa que Deus faz para Josué. O que eu não fiz na vida de Abraão, o que eu não fiz na vida de Isaque, o que eu não fiz na vida de Jacó e o que eu não fiz na vida de Moisés, eu vou fazer na sua vida. Olha só, Deus animando o coração e a vida de Josué. E Deus está animando o nosso coração aqui nesta noite, para dizer que aquilo que não foi feito na vida de algumas pessoas, Ele é capaz suficientemente para realizar na minha e na tua vida nesta noite, meu irmão. Alegra o teu coração, porque aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior, muito melhor do que nós pensamos. No verso de número 3, olha só, Deus promete para Josué, verso de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado a você como prometi a Moisés. Deus estava falando para Josué exatamente o seguinte: todo lugar que você estiver, todo lugar que você pisar, eu vou te dar por herança. Deus estava prometendo para Josué que estaria com ele todos os dias e que toda aquela terra seria dele. Aí, Deus vai especificar, irmão Flávio, numa questão geográfica, porque falar que vai dar aquilo para nós, ou que vai dar alguma coisa para nós, é muito fácil. Mas Deus vai exemplificar para Josué exatamente aquilo que ele está falando. Olha só, no verso 4 ele vai dizer: desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Olha só que Deus, a riqueza de detalhes que Deus fala com Josué, queria fazer na vida dele. Deus detalha falando não apenas assim: olha, Josué, eu vou te dar toda a terra que você pisar. Todo lugar que você pisar será teu. Deus não fala só isso, mas Deus exemplifica exatamente a promessa, falando para Josué exatamente qual seria o lugar que Deus iria dar para ele. Isso mostra que Deus é um Deus detalhista.
e que Deus é aquele que define de forma clara e objetiva aquilo que Ele quer. Se Deus fala para nós que vai ter uma obra na nossa vida, nós precisamos entender e saber qual obra é essa. Se Deus fala que vai fazer algo na nossa vida, nós precisamos entender de forma clara o que é que Deus vai fazer na nossa vida. Porque todas as vezes que Deus fala com alguém, Deus fala de forma clara e objetiva, para a gente entender exatamente o que Ele está dizendo. Ele fala para Josué: olha, Josué, todo lugar que você pisar, eu vou dar para você como eu prometi para Moisés. Josué parecia não estar entendendo o que Deus estava falando, então Deus exemplifica isso de uma forma como ele entendesse. Qual que seria a promessa dele? Irmão Eliel, o que você quer dizer? Deus é aquele que vai esclarecer na minha e na tua mente, exatamente com exatidão, aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos enganamos e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós nos enganamos em relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas o Deus que é claro, que é objetivo, que sabe o que vai fazer, Ele nos diz nesta noite que Ele é um Deus que diz claramente aquilo que vai fazer nas nossas vidas. E aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, Ele vai mostrar para nós nesta noite. Assim como Ele mostrou para Josué de forma muito clara, Ele mostra para nós o que Ele tem nas nossas vidas. O que nos faz entender, irmãos, que alguns dizeres de alguns profetas, nós temos que tomar cuidado. Quando algum profeta vem para dizer, Deus tem algo na sua vida, nós precisamos saber o que Deus tem nas nossas vidas. Precisamos entender. Olha, Deus vai fazer algo que você está precisando, mas o que eu estou precisando? Nós precisamos de tantas coisas. Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus detalhista e é um Deus de prontidão. Então, nós precisamos entender de forma clara o que Deus está querendo dizer. Então, Deus tem uma obra na minha vida, amém, mas que obra é essa na minha vida? Deus vai fazer algo na minha vida, mas, amém, o que Deus vai fazer na minha vida? E se isso não está muito claro na nossa mente, o Espírito Santo está aqui nesta noite para clarear a nossa mente espiritual, para fazermos entender aquilo que exatamente Ele tem nas nossas vidas. Falamos isso, irmãos, porque existem muitas pessoas enganadas em relação ao seu chamado, em relação àquilo que Deus falou, porque não tem certeza daquilo que Deus falou. Porque toda vez que Deus fala, Deus é um Deus claro e objetivo. Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Ele pode não nos especificar, às vezes, o trajeto. Já pensou nisso? Deus sempre fala, eu vou te dar vitória. Mas Ele não fala como que vai ser, como que vai chegar essa vitória. Como que vai ser o caminho que vai nos levar a esta vitória. Mas Ele já está dizendo que vai ser lá na frente. Pode ser doloroso, pode ser muito difícil, mas Ele já está falando lá na frente, eu vou te dar vitória. E se Ele falou que vai dar vitória, nós devemos descansar o nosso coração e confiar naquele que fez a promessa. Então, Deus, quando promete, Ele é um Deus muito claro nas suas promessas. Terceiro, no verso de número 5, acompanha aí comigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha só, Deus promete para Josué que ele venceria todas as batalhas. Deus está falando para Josué, Josué, eu vou fazer contigo o que eu não fiz na vida de ninguém. Josué, eu te prometo algo claro e específico. E Josué, eu prometo a você que nenhum inimigo conseguirá vencer você. Olha que coisa específica.
Deus está dizendo para Josué que ele seria bem-sucedido em todas as batalhas. Deus está dizendo para um exército aqui que eles vão entrar na batalha já sabendo do resultado final. Mas Deus não fala para Josué a maneira como vai ser, o jeito como vai ser, mas ele fala sim que eles serão bem-sucedidos na batalha. Ele não fala quantas perdas terão, ele não fala se irá jorrar sangue ou não, mas ele fala o seguinte: Josué, pode ir em frente, porque nenhum inimigo conseguirá te vencer. Mas tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Irmãos, olha como Deus é um Deus coerente. Porque qualquer um de nós que ouvíssemos uma mensagem dessa, ou uma palavra dessa, poderíamos ficar em casa, sentado numa rede, falando: Deus prometeu para mim vitória. Deus prometeu para mim que vai abrir a porta. Deus falou que vai fazer algo. Mas Deus impulsiona Josué, mesmo assim falando: Josué, vai dar tudo certo, você vai vencer todos os seus inimigos. Mas, no verso 6, ele continua: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que eu dei por juramento, que eu prometi aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ensinou. Então, Deus fala para Josué para que ele venceria todos os inimigos. Deus não especifica como que ele venceria as batalhas, mas fala que ele será vitorioso. E Deus é um Deus que promete a vitória, mas ele não fala para que a gente fique sentado esperando. Há uma necessidade de um posicionamento. Quando ele fala: Josué, você vai ser bem-sucedido. Josué, eu te darei vitória. Você será bem-sucedido. Ninguém poderá resistir sobre você e todo este povo, mas esforça-te, tem bom ânimo. É Deus dizendo: eu vou te dar vitória, mas toma um posicionamento, levanta deste desânimo, saia dessa situação em que você está, porque nada vem para a gente, irmãos, de mão beijada. Deus não dá nada para nós de mão beijada. Ele está aqui impulsionando Josué a vencer as batalhas. E o verso de número 9, olha só, Deus faz uma promessa que, dentre todas as promessas aqui, talvez é a mais importante. No verso de número 9, Deus vai dizer assim: não te mandei eu. Parece-nos aqui um diálogo de alguém que está desanimado com alguém que quer animar outra pessoa. Porque Deus já disse aqui nos versículos anteriores que Josué seria bem-sucedido, que ninguém iria vencer ele nas batalhas. Deus dá toda a descrição do que ia fazer com Josué, mas mesmo assim, no verso de número 9, Deus ainda faz uma pergunta para Josué, como se tudo aquilo que Deus tivesse falado não tinha surtido efeito no quê? Na condição em que ele estava. Porque Deus chega aqui no verso de número 9 e fala assim: não te mandei eu? Ponto de interrogação. Ser forte e corajoso, não temas, ou seja, aqui de novo, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, esta palavra é profética para a minha e para a tua vida nesta noite. Deus está dizendo: não temas, não tenha medo do que está vindo sobre a tua vida, não tenha medo do que está acontecendo, não te espantes. Ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Deus está prometendo exatamente aqui para Josué: Josué, a minha presença vai te acompanhar aonde você estiver.
Para eu colocar um ponto final nisso aqui, Josué, a minha presença estará contigo. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Não precisa ter medo, não precisa se desanimar, não precisa ficar triste nem angustiado, porque a minha presença te acompanha. Ô irmão, quer presença melhor? Quer companhia melhor do que a presença de Jesus na nossa vida? Esta palavra é profética para as nossas vidas nesta noite. Deus está dizendo, não tenha medo. Se tem alguém com medo, nossos irmãos que estão em casa, que estão nos ouvindo, todos que esta mensagem chegar nesta noite, se alguma coisa está te atrapalhando, o medo te travando, Deus está dizendo nesta noite, não tenha medo, porque a minha presença vai com você, eu estou com você. Eu vou te dar vitória, eu já prometi a você vitória, e o final vai ser alegria, vai ser vitória, porque aquilo que Deus faz é lindo, aquilo que Deus faz é perfeito, a presença de Deus nos acompanha. Não te mandei eu? Desperta-te, anima-te, não tenha medo. É como se Deus estivesse dizendo, Josué, sou eu que estou falando com você. Quantas vezes mais eu vou ter que falar, esforça-te, tem de bom ânimo. Levanta dessa situação, levanta desse estágio, sai desta situação, porque o que eu tenho com você é muito maior do que a situação que você está nesse exato momento. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. E a presença de Jesus é a coisa mais importante que o crente pode ter. No livro do Êxodo, capítulo de número 33, Deus chega para Moisés e fala assim, olha Moisés, este povo é de dura cerviz, este povo tem o coração duro, este povo não me obedece, Moisés. É o seguinte, a partir de hoje, eu não vou mais com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo para guiar vocês até a terra que eu prometi que daria a vocês. Olha Moisés clamando pelo povo, olha só a missão de um pastor, olha a missão de um pastor. Moisés vira para Deus e fala assim, não, Senhor, o que os egípcios vão dizer de nós? O que os povos estranhos vão dizer de nós? Que o Senhor nos tirou do Egito para nos abandonar aqui no deserto? Não, eu não quero anjo não, porque se a tua presença não me acompanhar, não nos acompanhar, não nos faça sair daqui. Olha só a ousadia de Moisés falando assim, Senhor, eu não quero anjo, eu não quero querubim, eu não quero serafim, eu quero continuar com a tua presença. Por quê? Porque a Bíblia diz que a presença de Deus orientava o povo em relação àquilo que eles deveriam andar. A presença de Deus era como se fosse a bússola do povo para onde eles deveriam ir. Meus irmãos, recebe a presença de Deus nesta noite. Se você está sem direcionamento, se você não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer, eu já coloquei a minha mão para fazer tudo, mas não consigo. O Senhor está dizendo, a minha presença vai te acompanhar, vai esclarecer a tua mente, vai fazer com que você seja esclarecido em relação a esta questão e você não ficará confundido, porque presença de Deus é essencial na vida do crente. Eu não gostaria de ter presença maior. É a presença de Jesus, porque é a presença de Jesus que salva, é a presença de Jesus que acalenta, é a presença de Jesus que cura, é a presença de Jesus, é a presença de Jesus que alegra o nosso coração, é a presença de Jesus que nos fortalece, é a presença de Jesus que anima a nossa alma, é a presença de Jesus, irmãos. Muitas vezes nós estamos desanimados porque falta a presença de Jesus na nossa vida, mas se estava faltando nesta noite presença, Deus está prometendo a presença dele sobre a mim e sobre a tua vida. Fique de pé, por gentileza. Oh, aleluias. Não há companhia melhor do que a companhia de Jesus. Não há orientação melhor e maior do que a orientação de Jesus. Então, meu irmão, se você estava desanimado, vamos usar aí o verbo no passado, se você estava desanimado, o Senhor é aquele que anima o teu coração nesta noite.
Se você estava com medo em relação a alguma coisa, o Senhor é aquele que tira todo medo. Se você estava ansioso em relação a alguma coisa, o Senhor é aquele que acalma o teu coração e renova as tuas promessas. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Então o Senhor não quer te ver prostrado. O Senhor não quer te ver desanimado. O Senhor não quer te ver com medo. Porque nesta noite Ele falou conosco que é conosco todos os dias. A presença dEle nos acompanha. Amém? Nós precisamos tirar as ofertas. Por gentileza, algum diácono, diaconisa, precisamos tirar os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Irmã Thaís, vem aqui, irmã Thaís, cantar um louvor da harpa, por gentileza, enquanto a gente louva a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, sem antes fazer uma oração. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua face nesta noite, Senhor, e Tu falou conosco através da Tua palavra que estaria conosco em qualquer situação, que animaria, Senhor, o coração dos Teus filhos, assim como o Senhor animou o coração do Teu servo Josué. Ó Deus, que se alguém nesta noite adentrou aqui, ou ouvindo esta palavra, estava, Senhor, com medo, estava, Senhor, desanimado, que o Senhor, através desta palavra ensinada, Pai, possa tirar todo medo, todo espanto, Senhor, tudo aquilo que impede a pessoa de avançar, tudo aquilo que impede a pessoa de visualizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ó Pai, renova as nossas forças, renova, Senhor, a esperança, renova, Senhor, as promessas, ó Pai, que talvez foram até esquecidas, mas que o Senhor possa ter um novo tempo, que o Senhor possa proporcionar uma nova fase de vida, novidade de vida, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos nesta noite, que esta palavra se faça cumprir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos ofertar com alegria. Os irmãos podem se assentar, nós já vamos encerrar. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino 36 da nossa harpa. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços
passos seus fugir. É fiel sua vinda, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda guardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe nossa irmã Thaís. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Vamos encerrar o nosso culto de ensino nesta noite. Lembrando aos irmãos que próxima sexta-feira teremos culto aqui de oração. Amém? Para os irmãos que tiverem disponibilidade e vontade de orar, porque para orar tem que ter vontade, né, irmãos? Então, que os irmãos estejam aqui. Nosso irmão presbítero Flávio está aí à frente deste trabalho, juntamente com a sua esposa, tá? Então, os irmãos venham, os irmãos que puderem, venham para o culto de oração na próxima sexta-feira, amém? Domingo também, às 9h da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica, EBD. Os adultos vão falar sobre a questão da salvação e os jovens, felicidade? Um tema bom para os jovens, vamos falar sobre felicidade. E o livro de Eclesiastes tem muito a ensinar sobre essa questão de felicidade, amém? Então, será uma grande bênção próximo domingo, às 9h da manhã. E também no próximo sábado, dia 23, nós teremos aqui o culto com as crianças, tá bom? Culto com as crianças, mas toda a igreja está convidada. Nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, prestigiando as nossas crianças. Nós estamos aí há quase 2 anos, né? Fiquei feliz de ver as crianças cantando no domingo, porque nós já estamos aí há quase 2 anos com as nossas crianças, com as atividades aí paradas por conta da pandemia. Então, próximo sábado será esse retorno das crianças com este culto maravilhoso, amém? Então, os irmãos estejam também prestigiando, próximo sábado, só não me pergunte o horário, irmãos, 14h, né? 14h, nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, amém? Mais algum anúncio? Mais nada? Amém? Vamos orar, presbítero irmão Flávio, fazendo oração e empretando a bênção apostólica. Amém, irmãos? Há motivo da gente agradecer a Deus? Amém, irmãos? Muitas, né? Porque Deus falou conosco, saímos daqui fortalecidos pela palavra. Amém, irmãos? Amado Deus, bendito Pai, mais uma vez nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo a qual o Senhor, meu Pai, falou aos nossos corações, Pai. Meu Deus, eu creio que cada um, Senhor, está daqui, saindo daqui abençoado. Meu Deus, os irmãos que estão nos seus lares, Pai. Agora, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos despeça, meu Pai. Meu Deus, que nos leve em paz para os nossos lares, guardando, Senhor, de toda seta, de todo acidente, de todo mal, Senhor. Guarda, Senhor, a tua igreja, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e aquele que está saindo daqui abençoado nesta noite diz: amém, irmãos? Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.